Esse vídeo é uma apresentação do trabalho da disciplina de Cálculo 3, lecionada pelo professor Matheus Bernardes, e o trabalho foi realizado pelos alunos Lucas Flores, Rodrigo Yuski e Eduardo de Sá. O trabalho consiste no simulador de fluidos feito na linguagem C++ e baseada nas equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes são consideradas uma das equações mais difíceis da física, e ela descreve o escoamento dos fluidos. Inclusive, existe até um prêmio de US$ 1 milhão para quem provar que existe uma solução para essa equação. Nosso trabalho também foi baseado em um artigo de um cientista da computação chamado Joss Stein, que fez um artigo sobre simulação de fluidos para videogames. Ele fez na linguagem C e a gente se baseou um pouco tanto no código dele quanto nas explicações que ele dava sobre simulação de fluidos computacionais. Falando um pouco mais sobre as equações de Navier-Stokes, temos que essas equações são derivadas da mecânica newtoniana e também que o fluido em questão deve cumprir algumas condições para que sejam válidas as equações. A primeira dessas condições é a compressibilidade, ou seja, a densidade deve ser constante. A segunda é que o fluido deve ser isotérmico, não podendo haver troca de calor entre o fluido e o ambiente. Por fim, newtoniano, o coeficiente de viscosidade do fluido deve ser constante. Uma possível representação das equações de Navier-Stokes é essa aqui. Para a equação da continuidade, temos que o divergente do campo de velocidades é nulo. E pelo estudo do cálculo vetorial, isso nos diz que não há sumidouros nem criadouros em nenhum ponto. Isso nos garante que a densidade do fluido seja constante. Para a equação do momento linear, temos algo similar à equação força igual a massa vezes aceleração, derivada da segunda lei de Newton, em que ρ é a densidade vezes a derivada da velocidade pelo tempo. Isso é análogo a massa vezes aceleração. E os termos do lado direito são análogos a forças atuando no corpo, nesse caso, no fluido. O termo movimento laplaciano do campo da velocidade vai regir a viscosidade, a pressão influencia a partir do seu gradiente, e a densidade vezes g, sendo g a aceleração da gravidade, representa na verdade uma força qualquer externa. O estudo da fluidodinâmica computacional busca resolver problemas de fluidos com ferramentas computacionais. Um método famoso para resolver o comportamento de fluidos é o de Lattice-Boltzmann. Já o método utilizado para o nosso simulador foi sugerido por Joss Stein, com foco em desempenho e para jogos, e que resolve a dinâmica de fluido a partir de sistemas lineares e métodos como o de Gauss-Seidel. Como foi falado anteriormente, nosso algoritmo utilizou como base o artigo do Joe Stan de simulação de fluidos para jogos, que a ideia é ter maior performance, então ele acaba retirando algumas partes das equações de Navier-Stokes, como por exemplo as partes que consideram a pressão. Nosso algoritmo ele funciona da seguinte forma: toda vez que é registrado um clique em uma posição da tela, é criado um ponto de densidade nessa posição, igual está aparecendo na tela. E aí, conforme é criada a densidade, que é o fluido propriamente dito, ele vai sendo simulado em tempo real a cada ciclo, que vai ser explicado logo logo. Também existe a opção de pausar e voltar. No caso do ciclo, ele funciona da seguinte forma: ele primeiro lê os eventos que acontecem, como por exemplo a tecla de pause ou o clique para criar densidade, que é o mais importante. Ele atualiza o gerenciador gráfico. Ele pega o tempo decorrido em segundos em cada ciclo, né? Um tempo diferente em cada ciclo. E aí ele utiliza essas duas funções que são próprias do fluido, que é a Vel Step e a Dan Step. O que elas fazem é adicionar ou diminuir a velocidade e a densidade também, fazer a difusão e a diversão das duas, conforme for necessário. Também ele utiliza um sistema de bounds para deixar o fluido contido na caixa que é a tela. Por último, ele desenha o fluido de acordo com a densidade, ou seja, a opacidade do fluido vai ser de acordo com a densidade dele. Se eu criar apenas um ponto, ele fica bem clarinho. Agora, no caso, se eu criar um monte de pontos de densidade no mesmo lugar, ele vai ficar bem mais fácil de ver, porque a opacidade dele vai estar maior, já que ele vai ter uma maior densidade concentrada nesse ponto. E é isso que é o nosso algoritmo.